Boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de abril, é um sábado, nós estamos à tarde, e eu queria deixar essa gravação para adiantar o nosso conteúdo. É a nossa aula de hoje, dentro do curso que nós já conhecemos, né? É um curso de conhecimentos básicos em ciência, tecnologia e inovação. Vou apresentar aqui rapidamente para vocês a ementa do curso, tá? Nós estamos, nesse momento aqui, na 7ª sessão das 10, que é qual a importância de indicadores, modelos e informação estruturada, para a gente começar a falar de forma mais objetiva sobre como a gente está tratando o assunto da execução de políticas públicas, que não são apenas feitas, obviamente, pelo poder público, com base em o que chamamos de informação estruturada. Então, eu vou pular aqui para a nossa apresentação para falar disso de forma mais objetiva. Qual seria a importância desses indicadores, de modelos de informação estruturada? No universo da tecnologia da informação, muito se fala sobre dados estruturados e não estruturados. Quer dizer, o que a gente está tentando entender aqui é uma dimensão da informação, o que nós temos como subsídio para entendimento da realidade, como subsídio para análise, como subsídio para tomada de decisão, e saber o que é e o que não é dado estruturado é uma grande diferença competitiva para a gente poder falar em um bom andamento do trabalho, do projeto, que envolve qualquer natureza basicamente científica. Então, quando a gente está falando em um desenvolvimento de projeto com base científica, isso invariavelmente depende de informação estruturada. O que a gente está chamando aqui de informação estruturada? São os dados que estão armazenados dentro de uma estrutura, e aqui está até com errinho de português, deixa eu corrigir. Sempre gosto de corrigir. Dentro de uma estrutura. Pronto. Dentro de uma estrutura. Que nos permite, por sua vez, compreender o que está acontecendo ali em olho nu. Por quê? Porque é como a gente olhar, por exemplo, vamos fazer aqui uma analogia bem simplificada com a nossa vida, é como a gente olhar para o nosso armário, ou a gente olhar para as nossas finanças. Quando o que a gente tem como base de informação, o que está onde, com que propósito, está organizado, a gente bate o olho e entende, né? Com a informação, isso acaba acontecendo, claro, não de forma tão simplória, por favor, mas acaba acontecendo mais ou menos da mesma maneira. Você ter uma estrutura organizacional da informação é algo, por sua vez, determinante para você poder gerar inteligência sobre ela melhor, que é o grande objetivo quando a gente olha para uma informação, não é? É a gente inteligir, é a gente ter a capacidade de olhar para ela e interpretá-la, criando significados, proporções, enfim, tudo que cerca o campo da informação. Ok? Vamos passar adiante. Os dados estruturados são aqueles que possuem estruturas bem definidas, rígidas, não indestrutíveis, imutáveis, tá, pessoal? Mas rígidas. Tenham uma capacidade de enrijecer a estrutura. Pensadas antes da própria existência do dado que vai ser carregado. Ou seja, quando a gente vai organizar uma informação, é claro que a gente faz adaptações. De repente, a gente designou um espaço, vamos voltar para a analogia do armário. A gente imaginou que no nosso armário a gente ia ter um espaço que iam caber as calças, mas de repente não cabe, você precisa customizar, você precisa atualizar, você precisa trocar. Mas o que é definido? É que haverá um espaço para calça, haverá um espaço para camisas, haverá espaço para roupa íntima, para sapatos, e assim vai. Então, quando a gente tem informação estruturada, vou dar um exemplo aqui, se a coluna de uma tabela foi criada para ser numérica, ela não aceitará dados textuais. Isso, você pode determinar que é preciso adotar dados textuais, mas aí isso já é uma customização, uma reformulação de uma estrutura rígida. Em sua maioria, dentro dos sistemas, existem bancos de dados criados diretamente pelos usuários em ambientes visando um bom armazenamento da informação. A gente já faz muito isso, né?
A gente já faz muito isso quando a gente usa uma planilha de Excel, por exemplo, para colocar a nossa finança. Ou para colocar... A gente usa qualquer tipo de fluxo de controle, de fluxo de caixa para organizar as nossas finanças. É um bom exemplo. E o que seriam os dados não estruturados? São dados que não possuem estruturas bem definidas, alinhadas, padronizadas, podendo ser compostos por diversos elementos diferentes dentro de um todo. Então, um exemplo que eu achei bacana usar é que milhares de pixels únicos dentro de uma mesma foto de uma paisagem, por exemplo, é um tipo de dado não estruturado. Claro que está codificado comumente na linguagem do pixel, que, por sua vez, vai compor uma imagem, mas isso não quer dizer que está estruturado. Está organizado de uma forma singular, que não segue uma informação rígida. Praticamente, os estudos apontam que praticamente 80% de todos os dados existentes no mundo são dados não estruturados, ou seja, são muito mais comuns do que a gente pensa. Isso não implica em dizer, ou melhor dizendo, isso implica em dizer que nós não podemos olhar para ele, para a informação não estruturada, como um problema. Nós precisamos observar que, quando a informação nasce sem uma estrutura definida, ela pode ser muitas vezes fruto de uma criatividade, de uma tentativa de acerto e erro por parte do produtor ou do usuário da informação, de modo que isso tudo faz com que a gente apenas tenha que compreender que existe informação estruturada e informação não estruturada, sem dizer qual está certa ou qual está errada, sem criar uma hipernormatização de informação que, no limite, pode ser até um inimigo da criatividade, né? Que é um dado inerente à inovação e à gestão dela. Quando a gente fala em indicadores para lidar com essa informação, a gente está falando com dados estatísticos utilizados dentro de panoramas, cenários e tendências, dentro de uma dada temática. E esses indicadores, que são formas de interpretar, por exemplo, a informação, que são formas de sistematizar essa informação, a gente está falando de algo muito importante, né? A gente está falando de algo que faz parte determinantemente da capacidade que nós, como gestores, só para a gente lembrar que a gente está falando sobre o que foi na sessão passada, a questão de como a gente formula uma política pública, como esse curso de ação é definido, e como várias dessas etapas dependem de informação, os indicadores são um tipo de instrumento para fazer isso acontecer. Ou seja, o que a gente está chamando aqui de indicadores são agregações de dados de diversas fontes para prover essa visão global desse Sistema Nacional de CTI, que sejam ligados ou não ao governo federal, fazendo com que cada instância nucleada de tomada de decisão possa, quase que com independência, organizar, né, os seus próprios indicadores e construir seus painéis que permitem o que é interessante, a comparação entre regiões, entre países, continentes, ajudando a avaliar a performance ou desempenho, né? Ajudando a observar como que o comportamento de um acontece relativamente ao comportamento de outro. Então, indexadores são indicadores, já acabei dando spoiler, hein? Indicadores são indexadores de informação. Eu vou mostrar para vocês aqui, antes de ir para esse slide, um exemplo de alguns painéis de indicadores que são exemplos super legais para quem está interessado em construir ou ajudar na construção de indicadores de ciência e tecnologia para compreender sua importância. Olha aqui, ó. Esse aqui é o site da FAPESP, que tem esse painel de indicadores de ciência, tecnologia e inovação. Evidentemente, como se trata da FAPESP, é exclusivo ao Estado de São Paulo, tá? E tem como objetivo apresentar estatísticas e indicadores que reflitam a situação recente e as principais tendências da atividade, comparativamente aos seus esforços e aos esforços, resultados nacionais e internacionais. A FAPESP já tomou uma decisão aqui interessante, olha só. Ela já seguiu métodos internacionalmente consagrados que tem na literatura. E fez com que esse trabalho fosse um trabalho que, obviamente, a FAPESP deve ter customizado, mas ela não buscou reinventar a roda, né? Então, esse é um trabalho legal quando a gente fala nessa etapa aqui que eu vou chamar, que é de definir esses indicadores. Muitas vezes a definição de indicadores não precisa ser um trabalho que começa do zero. Se você está numa fundação de amparo à pesquisa, não sei, de um estado da região norte, você pode perfeitamente observar o trabalho de indicadores de quem já faz isso há alguns anos e tem expertise. Não para copiar, mas para observar e adaptar ao seu interesse, né? Isso é uma estratégia super interessante
não tem nada de desagradável, de indelicado, muito pelo contrário. É algo até costumeiro, é o trabalho de benchmark, né? Então, a implantação de políticas públicas balizadas na análise desses indicadores possibilitam melhorar o desempenho industrial e econômico do Brasil, validando esse potencial de desenvolvimento existente. Assim, a definição de indicadores possibilita para a gente o desvendar de padrões de comportamentos que estão implícitos nos dados quando, muitas vezes, acabam não estando contingentes dentro de uma estrutura. Além de agilizar a análise da grande quantidade de informação e, quando processados e analisados corretamente, acabam possibilitando melhorar essa gestão. E aí vem o passo. Se o primeiro passo é definir, o segundo passo é refinar, né? Ou seja, é observar o que seria um padrão de indicadores, de indexadores de informação que ajudariam a gente a estruturar e, decorrentemente desse trabalho de definição, um trabalho de aprimoramento. O que seria esse trabalho de refino ou de aprimoramento? É você eleger os indicadores e verificar se eles respondem objetivamente às questões que a gente está suscitando. Quais são as questões que norteiam a nossa busca por uma análise do desempenho em um estado como o Amapá? A gente está preocupado em observar como as instituições produzem patentes? Ou a gente está interessado em observar quantos artigos elas produzem? Ou a gente está interessado em observar quantos artigos numa determinada área são produzidos? Ou quantos contratos de transferência de tecnologia vêm sendo feitos? Ou quantas publicizações de tecnologia sem um contrato de transferência, deixando ela aberta para a sociedade? Quer dizer, fazer essas perguntas poderá nos levar a gerar uma expressão numérica do que é essa informação, que ajuda a gente a criar um handicap, uma mensuração de desempenho. Esses aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, são indicadores também bem conhecidos do MCTI, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E aqui tem, olha, indicadores de recursos humanos, de bolsas de formação, inovação, patente, produção, de comparações internacionais, de dados socioeconômicos, de indicadores estaduais. Então, é um painelzão bem legal. E eles têm uma coisa aqui que a gente sempre considera bem bacana, que é o uso de dados abertos. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre a importância disso. Mas isso aqui é algo bem legal. Esse plano de dados abertos do Ministério tem por finalidade aprimorar a transparência do órgão. E não só assegurar, eu diria que eles já deixam claro, né, assegura a cidadania o acesso aos dados, mas o segundo ponto interessante é a liberdade de uso. Ou seja, quando você deixa um dado aberto para alguém consultar, e essa pessoa tem o necessário e honesto ato de citar a sua referência, isso implica que a pessoa acabará dando até mesmo uma propulsão para o trabalho que você fez. Então, se o primeiro passo é definir, vamos lá, e o segundo é refinar, o terceiro passo, obviamente, é fazer a pesquisa, né? Para que os indicadores respondam devidamente às perguntas, tem que reunir informação de forma fiável, adequada, precisa. Então, essa capacidade de reunir essa informação e estruturá-la de modo serial, constante, homogêneo e verossímil vai ser determinante após a análise de desempenho para construir síntese, né? Para fazer com que esse trabalho ocorra de forma correta e gere o que é o interessante ao final, que é a análise, que é o que esses camaradas, tanto na FAPESP, fazem, quanto no MCTI também fazem, que é produzir uma síntese. Eles definem, refinam, pesquisam e analisam para chegar a uma conclusão. Eu vou até gerar um mapinha aqui, um esquema de fluxo para mostrar para vocês. Olha só que legal. Vou tentar ajudar de alguma forma ou de outra. Tá? Vou até voltar para aquela ideia que a gente teve de deixar um grande quadro branco da disciplina, da sessão aqui, né, passada, que a gente falou de políticas públicas, e vou puxar agora um modelinho para a gente poder falar justamente desse processo. Ou seja, um primeiro processo é definir. Um segundo processo, correntemente, acaba sendo o de refinar. Um terceiro processo acaba sendo o de, deixa eu voltar aqui, pesquisar. A gente vai tentando dar uma linearidade aqui, né?
Vou encaixar essa setinha aqui. Olha que bacana. Tentando fazer ficar bonitinho, organizado para vocês. Legal? Uma vez a pesquisa sendo feita, a gente parte para análise. Eu poderia até dizer para vocês que uma última etapa aqui seria um retorno ao definir, mas, dessa vez, com um caráter de síntese. Quer dizer, um trabalho que se retroalimenta. Perfeito, pessoal? Espero que tenha ficado bem compreensível, porque isso aqui é o motor metodológico de indicadores. Entenderam? Pegaram a referência? Ó. Pronto. Aqui a gente tem algo de utilidade. Beleza? Vamos voltar para a apresentação. Assim como os indicadores de chave de performance, os Key Performance Indicators, os indicadores de avaliação do rendimento são imprescindíveis para avaliar o sucesso ou eficiência da gestão de qualquer atividade. E cada vez mais, esses quadros de comando integrais, que usam os Balanced Scorecards, são utilizados pelas organizações para poder atualizar o seu dia a dia de tomada de decisão, tanto sobre o meio interno e externo. Quando a gente fala sobre isso, os indicadores de ciência, tecnologia e inovação provêm dados para esses quadros de comando que podem seguir sistematicamente a evolução do ambiente da organização. Eles ajudam a compreender as mudanças do contexto socioeconômico geral e do meio de mercado em particular. Como fonte para um sistema de vigilância, monitorização e inteligência organizacional, é imprescindível conhecer como esses indicadores de inovação e desenvolvimento se organizam. E por último, ó, dá até para a gente voltar aqui e a gente reorganizar esse quadrante, hein? Olha que legal. Para a gente reorganizar esse quadrante, porque pelo que eu estou vendo aqui, vai vir mais um, ó. Vai vir um quadrante, que é o quadrante, só para a gente continuar customizando aqui, tá? Para a gente construir um quadrante que seja o quadrante do diálogo. É uma espécie de validação, né, gente? Essa etapa de construção de indicadores. Você leva ele, ou eles, os indicadores, para uma discussão envolvendo gestores, envolvendo a sociedade, que vai permitir que esses indicadores possam ser observados na sua essência e, a partir daí, a tomada de decisão possa ser feita de modo devidamente norteado. Vamos aqui para o slide para a gente ver. A revolução dos dados permite o acesso a novos instrumentos especializados em extrair o maior valor informativo, como o Open Access, o Open Data, inclusive o Big Data. Assim, além da gente analisar meramente, cada vez mais essas informações, lembram daquilo que o MCTI fez? São colocados à disposição como uma devolutiva para os operadores de vários níveis e situações, e eu diria também, olhando a ideia de hélice quádrupla, quando a gente falou já algumas sessões atrás, para a própria cidadania, a sociedade civil, inteligir e organizar essa informação. Então, quando a gente cria plataformas governamentais de dados abertos nesse sentido, ou a gente faz isso com base em repositórios dos sistemas nacionais de informação, muitas vezes não precisa criar uma plataforma paralela, faz isso dentro mesmo de uma plataforma integrada do Sistema Nacional, isso ajuda enormemente a gente construir um diálogo que é nada mais, nada menos do que uma questão de validação da informação. É uma questão fundamental para a gente poder construir a inteligência sobre a informação que a gente está compreendendo. E isso é super importante para a gente poder tomar uma decisão consciente, uma decisão sensata e equilibrada a respeito do que a gente está chamando de ciência e tecnologia, né? Isso é algo determinante, eu diria. Tudo bem, pessoal? Essa foi a sessão que eu falei com vocês sobre a questão dos indicadores de ciência, tecnologia e inovação. É claro que eu poderia
passar um bom tempo aqui com vocês, mas como esse é um curso de conhecimentos básicos, a ideia central dele foi justamente deixar para vocês uma compreensão inteligível, para entender a importância e saber, de alguma forma, como que isso pode ser de uma espécie de uso para vocês. Isso possa fazer parte do trabalho de vocês para analisar melhor o desempenho e para que quem está pensando em operar sistemas de ciência e tecnologia possa compreender a forma mais fiável e metodologicamente reconhecida possível de se analisar a concorrência, analisar setores e, com isso, tomar melhores decisões. Falou, pessoal. É isso por hoje. Um forte abração. Tchau, tchau.